Nós estamos conversando nessas últimas quartas-feiras sobre as parábolas de Jesus, que eu intitulei por minha conta própria de O Segredo dos Vencedores. Lucas capítulo 10, versículo 25, diz a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu o indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu mesmo de igual modo. Vamos orar. Pai eterno, Santo de Israel, olha para nós, Senhor Deus. Olha para nós como só tu podes olhar. Olha para nós com teus olhos de misericórdia. Olha para nós com os teus olhos de graça, de justiça, de amor. E faça-nos adentrar no mistério desta palavra. E tudo que tu intentares a partir desta palavra, para as nossas vidas que estão aqui em casa, que estão em casa ou aqui na igreja, Deus, tu possas efetuar, para que nós sejamos alimentados, edificados, transformados por esta palavra tão poderosa, tão misteriosa, mas tão poderosa, meu Deus. Nos dê essa graça hoje, agora, no teu nome que eu te peço isso, Santo Rei. Amém, amém. O nosso Senhor Jesus, ele usava em muitos momentos de histórias para poder fazer com que os seus discípulos entendessem os ensinos dele. Eu coloquei lá na chamada do culto as parábolas de Jesus, o segredo dos vencedores. Pode soar apelativo, mas é verdade. Quando a gente ouve a voz de Deus, os ensinos do Espírito, a nossa vida caminha com mais serenidade, com mais discernimento, com mais sabedoria, com mais graça, e isso inevitavelmente reproduz caminhos de vitórias.
Quando eu me refiro a vitórias, porque todos nós, de alguma forma, nos deparamos com batalhas da vida, com dificuldades, com níveis superiores a nós, para que nós possamos, para nós suplantarmos. E nós precisamos do acolhimento, da direção de Deus, para poder suportarmos e vencermos essas barreiras que às vezes se alocam na vida de todos nós. Nós estamos nesse mundo, teremos aflições. E o Senhor Jesus usava dessas parábolas. Primeiro, como eu disse, porque era uma forma pedagógica de ensinar. Era uma forma plausível aos nossos corações. A gente às vezes se esquece até do texto que a gente leu para meditar acerca da palavra, do endereçamento lá na Bíblia. Mas uma história que a gente conta, a gente não esquece. Esses dias eu falei aqui, acho que foi aqui, que teve uma época lá, eu era menino lá, uns 16 anos, lá na minha região, um cara disse que ia me matar. Aí um menino me parou ali e ele perguntou para mim assim: pastor, aquilo que o senhor falou é verdade mesmo? Eu falei: tá me testando, rapaz? Era verdade, eu não era crente, mas eu me envolvi numa briga, o cara falou que ia ceifar a minha vida, é verdade. Então ele lembrou da história. E Jesus contava as histórias, mas ele usava a história como forma pedagógica de reproduzir no nosso coração uma mensagem. Isso eram as parábolas. Ele faz isso diversas vezes. E nessas parábolas, algumas delas pontualmente fala disso. Ele meio que nos dá um mapa do tesouro escondido, dos princípios e valores de Deus, para que nós caminhemos bem. Esse texto que a gente acabou de ler, o negrito lá em algumas Bíblias, está a parábola do bom samaritano. Apesar de não ter sido Jesus, o Espírito Santo que inspirou os subtítulos lá negritado em algumas Bíblias, a gente pode imaginar que essa parábola objetivamente se refere a um homem que fez uma boa ação. Mas não é só ele que faz parte dessa história. A história dá para compreender lendo, mesmo que for de maneira grosseira. Um homem estava andando as estradas próximas a Jerusalém, eram estradas muito perigosas, porque não eram... Todo o amparato do Estado estava nas cidades. Os caminhos para as cidades eram muito perigosos, tinham salteadores, ladrões, roubadores. E o nosso Senhor Jesus começa a contar essa história. A gente não sabe se essa história realmente aconteceu ou não aconteceu, mas isso não é importante, é uma parábola. Diz que um homem veio para o caminho de Jerusalém, e no meio do caminho veio uns homens maus e assaltaram ele. E não só assaltaram, como também surraram ele, machucaram ele. E o homem ficou lá, jogado no meio do caminho, semi-morto. E no mesmo caminho, o texto diz que vinha um sacerdote, um pastor. E quando o pastor olha o homem todo machucado lá, caído, o texto diz claramente que ele passa de largo. Não é problema meu, e segue seu caminho, vem para a igreja pregar. Na mesma toada vem um levita. Podia ser um diácono, podia ser um irmão que toca na música, podia ser qualquer um de nós aqui que estamos aqui nessa noite. Um levita. E também o texto diz que ele seguia literalmente o pastor, né? Ele também passa de largo e deixa o homem lá todo machucado, todo arrebentado na beira do caminho. E nesse mesmo caminho vem um samaritano. E aí a gente precisa abrir aspas para dizer
quem é o samaritano? Ou o que é o samaritano para os judeus, para o levita e para o sacerdote? Samaritano e os judeus, se você não quer ter briga perto de você, não os convide para a mesma festa, até hoje. Eles se odiavam, eles não se suportavam. Até pouco tempo, não sei se isso vigora até o dia de hoje, o judeu lá em Israel orava de costa para Jerusalém, de costa para Samaria, amaldiçoando Samaria. Samaria, num espaço bem longo do tempo, ela foi rival de Jerusalém com respeito à capital religiosa da época. Samaritanos, lembra daqueles que quiseram atrapalhar o Neemias na reconstrução de Jerusalém? O Tobia, o Sansbalá. Samaritano é mal visto por judeu. E parece-me de propósito que Jesus, o nosso Senhor Jesus, usa a figura de um samaritano, desse ser tão mal visto pela igreja, pelos judeus, pelos religiosos, para poder compilar o exemplo positivo dessa história. O samaritano olha o homem todo machucado, pega o homem, passa óleo nele, passa vinho, eram coisas medicinais naquela época, e aí coloca em cima do animal que estava carregando ele, leva ele para um hotel, para uma hospedaria, coloca ele lá, deixa um dinheiro com o hospedeiro e diz para o hospedeiro: olha, se ele precisar de alguma coisa, você pode suster, porque quando eu voltar da viagem, eu passo aqui e pago a você. E aí o nosso Senhor Jesus faz uma segunda pergunta, porque essa história começa numa pergunta, e se vocês prestarem atenção, começa na mesma pergunta de 15 dias atrás, quando o jovem rico pergunta para o Senhor Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus responde para o jovem rico da mesma forma que responde para esse que é um intérprete da lei, que é um homem que conhece o Antigo Testamento. Conheces a lei? Ele pergunta tanto lá para o jovem rico, como pergunta para esse homem também. O jovem rico, ele titubia, ele não responde de maneira concreta, porque ele cita a segunda parte dos 10 mandamentos, do Êxodo 20. Mas esse homem, ele responde corretamente, ele é até alvo de um elogio de Jesus, que diz: respondeste corretamente. E ele diz: olha, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus faz o elogio, ele dizendo: disseste bem, respondeste corretamente. Mas aí Jesus faz uma segunda pergunta para ele: tu conheces o teu próximo? E aí a conversa que começa com o ensinamento, mesmo que não seja um ensinamento advindo da verdade da alma dele, porque o texto diz que ele faz essa pergunta para o Senhor Jesus para testar o Senhor Jesus. A mesma coisa, a mesma intenção lá do jovem rico. E aí ele pergunta, a conversa começa a tomar um novo rumo, porque a conversa que era para saber como é que faz para herdar o reino dos céus, agora é para saber quem é o seu próximo. E Jesus faz essa pergunta para ele não responde, e o Senhor, ele pergunta, ele indaga, e o Senhor Jesus conta essa história. E no final dessa história, o Senhor Jesus faz uma nova pergunta: quem é o teu próximo nessa história? Aí ele responde: é o samaritano. Qual é a essência disso aqui, meus irmãos? Qual é
o que deve encher nosso coração a partir dessa parábola. Domingo passado próximo, nas conversações acerca do que veio após a ressurreição de Jesus, nós conversamos um pouquinho, compartilhamos sobre acerca de um alerta que o Senhor Jesus nos faz para que nós sejamos de fato igreja do Senhor na terra. E quando eu digo igreja do Senhor na terra, eu não me refiro a uma terra distante, eu me refiro à igreja do Senhor na sua família, na sua rua, no seu emprego, no seu curso, no seu colégio, na comunidade de fé que nós participamos. E nós vimos que o Senhor Jesus, naquela conversa que ele tem com Pedro, ele diz, ó, cuidado com o amor que você está amando. Que você pode estar amando com o amor que é parte da vida humana. Mas o amor verdadeiro, ele parte do Senhor. Essa parábola, essa história que começa com o céu, termina na relação entre nós aqui na terra. Ou pelo menos é impulsionada pela relação entre nós nessa terra. E o Senhor, mais uma vez, quer levar esse homem, e já não é mais ele, porque ele já não está mais vivo, ele não está aqui nessa noite, sou eu e é você, somos nós, a essa consciência, a consciência do amor de Deus sobre a vida da gente. Mas nesse texto, ele se refere a um complemento daquilo que a gente viveu aí na quarta-feira passada. Ele diz, para que você possa de verdade amar o teu próximo, para que você possa de verdade ter consciência acerca desse amor, você precisa primeiro saber quem é o teu próximo. E depois você precisa saber quem é você, para que finalmente você saiba quem é Deus. Então, primeiro, eu quero compartilhar contigo, é um complemento da semana passada. Se você estava aqui na semana passada, você vai lembrar um pouquinho. Quem é você? E eu já disse aqui em várias ocasiões que nós somos pecadores, nós somos carentes da graça de Cristo, mas nós somos aquele a quem Deus escolheu, quem Deus elegeu antes da fundação do mundo para sermos co-herdeiro com Cristo da herança eterna. Nós somos filhos de Deus. Agora, como que é possível? É possível olhando para esse que está falando com este homem, o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele se despe da sua glória e vem viver entre nós. E o texto de João disse, cheio de graça e de verdade, e que nós contemplamos a glória de Deus no Filho. Esse Cristo que veio viver entre nós, que fez milagre, que chorou, que dormiu, que comeu, é o Cristo, é o Jesus de Nazaré. Isso que eu disse que você vai se recordar da semana passada. É o Jesus de Nazaré. É o Jesus que a teologia diz que é 100% homem. Mas o Jesus de Nazaré só não é o Jesus de Nazaré, o Jesus terreno. Ele também é o Jesus Cristo, Jesus Deus. Porque certamente nos bancos da escola bíblica você já ouviu falar que Jesus é 100% homem, mas também é 100% Deus. Então, como que eu me conheço? Como que você se conhece? Ou como que você conhece o que você deve ser diante do querer de Deus, olhando para o Jesus 100% homem, para o Jesus de Nazaré? O que ele fez? Como que ele viveu? O que ele pensava? Está descrito na palavra de Deus.
está descrito na biografia de Jesus, em toda a Bíblia, mas especialmente em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. E aí você vai começar a entender quem você é, ou quem você deve ser diante de Deus. Eu discipulo mais jovens todas as quartas-feiras, e uma delas me fez uma pergunta: pastor, como é que a gente... o que a gente faz para não pecar? Eu falei, você pode fazer muita coisa para pecar menos. Para não pecar é assim um pouquinho difícil, porque o pecado, ele é potencialmente o nosso companheiro até a volta do Senhor Jesus. Mas há como você ter atitudes preventivas. E uma delas é quando você for fazer, pensar e falar, vestir, teclar, sei lá. Faça uma pergunta. Se o Senhor Jesus estivesse aqui na minha frente, eu faria isso? Eu teclava esse texto? Eu vestia essa roupa? Eu falaria com essas palavras? Se a resposta for não, você já vai estar dando um grande passo para pecar menos. Porque aí você não deve fazer. Olhe para Jesus e você vai saber quem você é. Por isso que a gente precisa conhecer Jesus. E Deus, pela sua infinita graça, nos deu a biografia, o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição. E além da ressurreição, de quem o Senhor Jesus é. Não está tudo aqui na Bíblia, mas o que está já é suficiente para nós sermos mais o que Ele quer que nós sejamos, do que nós vivamos de acordo com o nosso prazer, com a nossa vontade, com o nosso querer. Segundo, a gente precisa saber quem Deus é. Se a gente olhando para Jesus de Nazaré, nós sabemos quem devemos ser, olhando para o Jesus Cristo, nós sabemos quem Deus é. Nós olhando para Jesus 100% Deus, nós sabemos quem Deus é. Ele é Deus, Ele faz cego enxergar. Ele faz aleijado andar. Ele faz morto ressuscitar. A morte não tem nenhum poder sobre Ele. Ele salva o pecador. Ele tirou eu e você de um tremendal de lama fedido e nos trouxe para o reino da sua luz. Ele é aquele que ama incondicionalmente. É aquele que não espera você ser para que Ele possa revelar o amor dEle por você. Ele faz isso graciosamente, imerecidamente, no que diz respeito ao que nós fazemos. Não espera a nossa obra para amar. Ele ama. Ele é Deus Todo-Poderoso, as suas misericórdias não têm fim. Não há nada, absolutamente nada que está acima dele. Ninguém deu a ele para que seja restituído. Ninguém foi o seu conselheiro. Ninguém sugestionou a ele. Ninguém faz com que ele seja o que ele não é, ou faça com que ele seja o que ele não quer ser. Ele é Deus, tudo é para a glória dEle, pela glória dEle, em favor dEle, mesmo que nós não reconheçamos isso. Eu aprendo muito com os jovens que eu discipulo. E uma outra me perguntou assim: pastor, me explica esse negócio de onipresença. As perguntas são densas. E eu falei, não sei te explicar esse negócio assim. Porque não está no nosso radar humano. Como é que a gente vai explicar um ser que está em todos os lugares ao mesmo tempo? Mas tem coisa que a gente nunca vai saber explicar. Os atributos incomunicáveis que a gente chama eternidade, soberania, onipresença. A gente não sabe explicar isso detalhadamente, não tem uma fórmula científica. Mas se há controle, lá do outro lado do mundo, lá no Japão,
Então aqui no nosso hemisfério agora nós estamos na primavera, no outono. Aí você já viu que as noites elas estão mais sedosas para dormir, né? Não está aquele calor insuportável. Aí daqui a pouco vem a primavera, as flores dos jardins começam a florescer. Não, estou trocando tudo, né? Daqui a pouco vem o inverno. Aí o inverno é frio, né? Ano passado fez frio no inverno, aí depois veio a primavera, aí depois vem um verão de novo, um calor absurdo. E aí no outro hemisfério está tudo diferente disso. Quem é que controla isso tudo? Tem que ter alguém que controla esse negócio. Esse negócio não é o desalento, não é um caos, é tudo arrumadinho. A lua nova, a lua cheia, é tudo bem controlado. Então tem que ter alguém que controla aqui, e tem que ter alguém que controla lá do outro lado do mundo, e tem que ter alguém que controla lá no universo. Essa semana mandaram uma sonda para a lua, a sonda sumiu. Porque os caras estudaram na NASA, mas eles não controlam esse negócio. Mandou uma foto, tem 2 segundos a foto. Não sei nem se aquela foto é da lua mesmo. Mas o nosso Deus está controlando tudo. Tem que ter alguém que controle isso tudo ao mesmo tempo. Então eu não sei explicar, eu dizia para ela. Eu não sei explicar esse negócio de onipresença, mas eu sei que tem que ter um que controla tudo ao mesmo tempo e está em todo lugar controlando tudo. E eu creio, na fé que esse todo me concedeu, que esse é Deus. O máximo para nós é olhar para o Jesus Cristo. E aí a gente vai ver quem é Deus. Mas a pergunta dele é: quem é o meu próximo? Eu já disse para vocês, e aqui eu já estou concluindo, que nós temos no contexto da fé 5 tipos de gente. Nós temos aqueles que estão longe da igreja. Os longe da igreja são aquelas pessoas que não querem nem ouvir de Jesus. São aquelas pessoas que zombam de Deus aí na internet. É o texto de Paulo no primeiro capítulo de Romanos. Eles abandonaram a glória de Deus para que pudesse vivenciar a glória dos homens. Aí Deus os entregou a paixões infames. Os homens que não querem Deus, é os homens que Paulo fala: eu vos entrego a Satanás, eu não tenho mais o que fazer. Eles estão longe da igreja. Tem aqueles que estão perto da igreja, que até gosta de ouvir uma rádio melodia, mas ele, fica meio que vai, meio que não vai. Tem também. Tem aqueles que estão perto de Jesus. Eles já conhecem Jesus. Eles sabem quem Jesus é, mas ainda não tomaram uma decisão, aquele carnegão espiritual que encrua na alma assim, não tem quem tire. Eles estão... Tem os que estão olhando assim, estão andando com Cristo. Esses já estão caminhando na fé, já estão vivendo a fé. E tem os que estão na plenitude do Espírito. Esses não há nada mais importante na vida deles que não seja a fé, que não seja Cristo, que não seja Deus. Esse texto também tem 5 tipos de gente. Tem os ladrões, os salteadores, os sem Deus, os que roubaram e surraram impiedosamente aquele homem. Tem o homem que foi surrado, o homem que estava andando nos seus afazeres. O homem é um mundo, são as pessoas que fazem parte das nossas vidas. Tem um levita. O levita é aquele crente menos experiente, o que está perto da igreja.
Tem um sacerdote, o pastor, o mais experiente. Ele também não está muito perto de Jesus, não. Está caminhando pelas atitudes dele aqui. E tem um samaritano. Eu sei que você vai falar, não, pastor, ainda tem um hospedeiro, mas segura aí, pô, não implica comigo, não. Tem um samaritano. E aí Jesus pergunta para aquele homem, para aquele intérprete da lei: é fácil saber quem está fora de mim. Também não é tão distante do conhecimento saber quem está, mas de verdade não está. Esse levita e esse pastor. Quem é o próximo? Aí ele fala, quem está na plenitude do Espírito? Não foi nem um levita, nem um pastor. Foi o samaritano. A pergunta que a gente tem que fazer, meus irmãos, no mover do Espírito Santo, é quem somos nós nessa história aqui? Em que parte dessa história nós nos enquadramos? Porque assim nós nos conhecemos a nós mesmos e vamos ter uma visão verdadeira de quem é o nosso próximo. Não se exclua, meu irmão, por favor. A palavra de Deus é para mim e para você. Quem é você nesses personagens? Onde você está? É assim que você vai saber para onde que você tem que ir. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Que Deus nos dê paz e a sua misericórdia dure para sempre na vida de cada um de nós. Amém?